Caros alunos, tudo bem? Bom, a gente vai continuar a aula, que é a aula 10, né? Comportamento em morcegos, né? E a gente vai falar um pouquinho de onde os morcegos se abrigam, né? Que, como a gente já falou, em muitas espécies, muitos gostam de cavernas. E nas cavernas, né? Pode ser lá no fundo da caverna ou próximo da entrada, né? Pode ser em buracos dentro da caverna, né? Então, um túnelzinho que não cabe uma pessoa, mas cabe um morcego, né? Pode ser no teto da caverna, pode ser em frestas nas rochas, em buracos, né? Ou nas falésias que tem essas, né? é, Aberturas entre as rochas, aí eles aproveitam, né? Essas frestas entre as rochas, né? Numa casa, eles podem estar na fresta da casa, né? Se tiver uma rachadura, né? Eles podem estar pendurados na parede, né? É, eles podem estar pendurados no forro, né? Ou embaixo das telhas, né? Ou do lado de fora, né? Pendurado, né? Aproveitando um pouquinho de teto que tem, mas com acesso livre ao IVI, né? Eles podem estar no chão da casa, né? Então, em buraquinhos no chão da casa, né? Então, por exemplo, se tiver vários níveis na casa e é de madeira, né? Eles talvez fiquem na frestinha, né? Que talvez tenha acesso a algum buraco pro lado de fora, né? E aí eles não precisam ser, olha a casa, não vê nenhum morcego, né? Mas eles estão ali, né? Entre as paredes da casa, né? E aqui a gente está vendo vários morcegos pendurados nos galhos, né? No meio da folhagem ou não, né? Pode estar dentro de oco de árvore, né? Pode estar embaixo de casca de árvore. Pode ser essas raízes são tabulares, eles às vezes penduram nas raízes tabulares, né? Se tiver espaço entre a raiz e o chão, né? E um oco vazio, né? De que a parte do meio apodreceu, mas ficou oco, eles gostam, pode ter uma fileira de morcegos ali dentro, né? Então, eles podem estar na vegetação, em rochas, né? Inclusive em rachaduras das rochas, ou dentro de uma caverna, né? Ou veja aqui, rochas que caíram, né? E ficaram empilhadas e deixaram espaços entre elas, eles podem estar aqui, né? Por exemplo, né, se vocês lembrarem daquele Pisonix, né? Aquele vespertino nídeo, ele gosta de rochas no litoral, né? E, claro, ele pode estar em construções, e pode estar em túneis, e embaixo de pontes, e assim por diante, né? E, frequentemente, eles têm uma coloração que ajuda eles a se esconderem contra o substrato, né? Então, aqui a gente tem um morcego Lacírio cinereus, que tem uma é, cor, diversas cores na pelagem, né? Que talvez ajude eles a ficarem, né, ó, vejo o patágio peludo, né, e um monte de cores que na verdade parece talvez uma folha seca com geada em cima, né? Então, quando ele tem um pouquinho de cinza do lado de fora, né, em cima do marrom avermelhado, né? Então ele se abriga no lado externo, né? E essa pelagem, né, grossa, que faz isolamento, né, térmico, né, inclusive cobre o urupatágio em uma parte das asas, né, então eles são peludos, eles conseguem dormir, inclusive, no meio da neve, nos galhos, na vegetação, né. E aqui a gente tem rinocrinados, e como Sarcopteryx bilineata, né, ele tem essas listras que servem para, né? Ele parece líquen, né? As asinhas, isso e aquilo, né? É, e eles estão dentro de um buraco de árvore, né? E a silhueta deles é cortada com essas linhas, né? Então muitos morcegos têm linhas que cortam a silhueta, né? Aí talvez seja mais difícil de uma ave ou de um predador enxergar eles, né? Aqui, Comura brevirostris, né? Eles foram encontrados aqui nessa seta vermelha, né? E numa árvore que tinha caído, um tronco que tinha caído e feito uma ponte natural em cima de um riacho, né? Então isso aí foi e um boletim do American Museum of Natural History onde foram encontrados morcegos, né? Então, como no Baby Rostris, num tronco de árvore numa floresta primária em Paracu. 5 morcegos foram achados embaixo do tronco, mais ou menos 1 metro acima da água,
quando essa fotografia foi tirada. Agora, se você botasse redes aí, que eles botaram, ele só capturava Noctilio leporinus, né? Então, tinha outros morcegos lá. Aqui, Propteryx leucoptera, né? E era uma clareira, né? E tinha um tronco de árvore caído, e eles estavam embaixo desse tronco de árvores. É, 7 ou 8 morcegos foram observados nessa. Parecia uma caverninha, né? Aqui, ó, essa árvore Quimboto, Pradosa cochlearia, da família Sapotaceae, é um emergente, né, que tem as raízes tabulares e eles estavam escondidos aqui embaixo dessa raiz tabular, né? E essas cavidades apodrecidas permitiam eles se abrigar, né? Então, veja, eles têm as raízes tabulares e aquilo, mas a madeira central aqui apodreceu. Aí a árvore em si está sendo apoiada pelas raízes tabulares, porque o meio do tronco virou um oco. Então, eles encontraram Micronitis megalotes e Carolia perspicillata. Aqui, um tronco de árvore, né? Em que tem uma cavidade no meio dela, mas bem acima do nível, né? Uns 10 metros acima, né? E essa cavidade tinha entre 60 e 70 centímetros de diâmetro e vários metros de comprimento. Tinha Carolia pescicillata, um, Glossophoca soricina e Philostomos elongatus. É, e, também, essa cavidade talvez foi usada por Vampirium Spectrum em 1991, que tinha 2 morcegos grandes ali, só que eles não tinham escada, eles não conseguiam chegar lá. Aqui, Atibios obscurus foi encontrado se abrigando embaixo de casca de árvore, né? E aqui é um ninho de formigas, né? Em que esse Baleonycteris maculata escavou então, ó, é um formigueiro na Malásia, e esse Baleonycteris maculata fez uma construção aqui, escavou, né? E fez uma proteção para ele, né? Agora, isso aqui é Pteropodide, tá? Então, você está mostrando que ocorre. Ó, isso aí na Austrália, você tem Carino lobos gold se abrigando nesse galho de eucaliptus que quebrou, formou uma cavidade apodrecida e ele estava aqui em cima, né? E aqui, nesse oco de árvore, tinha Artibios jamacensis no Panamá, né? Aqui, Baleonycteris maculata, pegaram essas raízes aqui e escavaram uma um abrigo no meio uma cavidade no meio dessa planta epífita, né? E aqui a gente tem os morcegos, né? Então, o harém, né? Tá vendo o harém? Então, eles estão ali, né? Agora, muitos morcegos, né? Esses aí estão escavando, né? Os seus abrigos, né? Muitos morcegos fazem uma barraquinha, né? E aqui é Vampiroides caracoli. E as linhas brancas na cabeça, né, e nas costas, talvez quebrem a silhueta do morcego e torna eles mais difíceis de serem vistos. Então aqui, ó, eles com as listras brancas nas costas, né, e no rosto, né, talvez seja mais difícil chegar a cabeça do morcego no meio das listras, né. Aqui, Ectophyla alba, ele é branco, né, e as orelhinhas são amarelas, né, e o focinho não é amarelo. Só que em visto embaixo da árvore, ele fica verde. Então, essa aqui é a barraquinha que ele fez, né, de helicônia, né? Ele morde ao longo do comprimento para ela dobrar, né? Aqui também eles morderam essas tendas, essas plantas, eles fazem, ó, aqui, ó, essa palmeira, eles mordem, aí faz a barraca se formar. Agora, a gente viu que em Philostomídea é os que mais fazem barracas, né? Porque tem um Pteropodide que faz só esse tipo aqui, né?
Ó, essas várias mordidas que eles fazem para fazer as barraquinhas que eles gostam de fazer, né? É, e aqui é uma barraquinha que foi feita com caules dessa Politiláfia longófila, né? Que é uma epífita, né? Então, eles podem fazer barracas de vários tipos, né? Olha aqui, as barracas, né? As folhas com barracas, né? É, ah, aqui, essas barracas, A, B e C, barracas cônicas, barracas apicais e barracas de palma, né? Isso aí é da Indonésia, esquerda aqui no Neotrópico, né? Então, né, tem várias espécies que fazem barracas e só tem uma que faz barraca, né, lá na Petropodide, que faz barraca lá na Ásia, né? Aqui a gente tem uma árvore de baobá, que tem um oco enorme lá no meio, e está sendo usado por Cariodema cor, né? É, 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 Megadermatide, né? Aqui um vespertilionídeo, o Myotis albentone, num oco de árvore, né? Aqui é o Tilonyctris pachypus, né? Lembra, é vespertilionídeo, e ele é um bamboo bat, né? Um morcego do bambu. E ele usa esses abrigos, né? Essas rachaduras feitas por um besouro, né? No bambu. E aí, como fica as taquaras com uma rachadura, eles usam essas taquaras para se abrigar, né? Aqui é o Tiróptera, né? É tricolor, né? Na folhinha. E ali a gente viu, é um vespertilionídeo, Pipistrellus nanus, né? Que não tem discos, né? Mas ele tem umas almofadinhas, né? Adesivas que eles usam para se segurar, né? E uma coisa que foi descoberto, Chiroptera tricolor usa as folhas para amplificar o seu chamado, né? Não só eles conseguem emitir, né? Pois o que acontece? O morcego Chiroptera, ele tá voando, aí ele pergunta pro grupo, ei, onde vocês estão? Aí eles falam de volta, ei, a gente está aqui, né? Então é muito interessante porque eles respondem a esse chamado, né? Onde vocês estão, né? De 128 metros de distância, né? E ele dá a resposta, ela não é tão eles conseguem amplificar o chamado, né? Que ele recebe aqui fora e concentra lá embaixo, eles podem escutar de mais longe, né? Os morcegos, do que normalmente eles conseguem escutar a colocação. E o retorno, a amplificação não é tão forte, mas ele é bem direcional, né? Então ajuda os morcegos a entrarem, né? E esse artigo aí saiu no Proceedings of the Royal Society B, né? Sound Amplification, seja, amplificação do som por meio da estrutura em forma de megafone, né? Da morcego de Spix, né? Chiroptera tricolor, né? Agora aqui é Chiroptera tricolor, Pipistrellus nanus, Chilonictis pachypus e é, Glycophilus tigripus, que são usados para usar ou no bambu, né, Chilonictis, né, ou em folhas enroladas, né. Chiroptera tricolor é o melhor deles, né, mas todos eles têm C, Chilonictis pachypus, né. Esse aí tá quase evoluindo o disco, né, mas eles usam essas estruturas e almofadinhas, né, Chiroptera tricolor, isso aí, é, ah, esse aqui é a visão geral, né. Aí a gente amplificou a primeira parte aqui, né, eu repeti o que está escrito e a parte de baixo aqui, né? Para a gente chegar melhor, né? Bom, além dessas estruturas de grudar com vácuo de Chiroptera tricolor, né? Lembrando para vocês que o Mistacinide tem algo parecido, mas é adesivo, né? O morcego, ele tem essa estrutura aqui que o peso do corpo contrai o tendão e faz com que a falange, a garra fique preso. Então, essa estrutura aqui, ela permite, né, que o peso do corpo feche as unhas. Então, o morcego,
ele engancha as unhas, aí depois relaxa. E quando ele relaxa, a garra contrai. Então, ele, na verdade, tem que exercer força muscular para destravar a garra, né? Mas para ficar pendurado, ele não gasta energia, tá? Aqui é Miniopterus, né? Lembra de Miniopterídea, que algumas pessoas põem dentro de Vespertilionidae? Schrebezi, né? Eles estão numa caverna, né? No verão, né? Então, um grupinho, né? Lembra, eles podem fazer colônias de maternidade, né? Todo mundo junto. E aqui, ó, uma caverna na Nova Guiné, e você tem Dobsonia moluquensis, perto da saída, né? Que é um pteropodídeo, depois você tem Pipistrelas, ou Vespertilionidae, Imbalura nigrescens, né? Lembra que tem Imbalunoride em boa parte do trópico. Depois, ó, Miniopterus schrebezei e Rosetas amplexicaudatas, né? Depois aqui nas Taglagmites, Acélios tricuspidatus e Miniopterus tristes, né? Eles não estão muito felizes, né? Depois a gente tem Hipocíderos no fundão, e Rhinófilos, Hipocíderos, Rhinolofide, Hipocíderos. Então, Hipocideride e Rhinolofide, eles gostam do fundão da caverna, bem fundão. Esses aqui, principalmente os pteropodídeos, eles gostam de enxergar as coisas, né? Aqui a gente tem as cavernas de Megaderma, as cavernas de Tafozosa, as cavernas de Hipocíderos, né? E as temperaturas, né? E o que é interessante é que as médias de temperaturas máximas e mínimas das cavernas ao longo do ano, né? E parece que o Hipocíderos ele gosta de cavernas diferentes dos Tafozoos, né? Então aqui é a temperatura das cavernas todas juntas e aqui essas cavernas, a variação de temperatura que o Hipocíderos gosta é diferente da do Megaderma e do Taphozous, tá? Um, um, o que a parte da caverna que os hipocíderos habitam, a temperatura é virtualmente constante por volta de 27 graus, né? Então é isso que eles gostam, né? Eles ficam nessa temperatura que é a temperatura preferencial deles, tá? E aqui a variação de temperatura de rochas, né? De entre os zoos pálidos, né? Então aqui é a temperatura ambiente, né? A variação da temperatura ambiente. E aqui os lugares que eles gostam de habitar, a variação de temperatura nas rachaduras de rochas é menor do que a variação ao longo do dia, né? Então, você se abrigar numa rachadura de rochas ou numa caverna tem uma vantagem, a temperatura é mais constante. Que são outros os pálidos para vocês lembrarem quem que é, né? Aqui a gente tem o Miotis nateri, né? Se abrigando aonde? Embaixo de um telhado, tá? Então, dentro de uma casa, no sótão, né? Aqui, ó, Rhinolophus, aqui eles estão na junta, né, em banda. Aqui eles estão mais individualizados, né? Eles gostam de ficar pendurados e não empacotados, empilhados, né? E aqui é a capacidade do morcego de aprender onde está a comida, entre os ospáridos, epitésicos, miotes e lucífugos, né? Ó, esse aí é o número de dias que é necessário para aprender uma localização de comida, né? Então, e basicamente o que acontece é que os morcegos que podem observar aprendem mais rápido que os morcegos que não podem observar, né? Então, né, aparentemente os morcegos têm capacidade de se comunicar e aprender observando uns aos outros, tá bom? Aqui é a anatomia dos testículos, né? De dois morcegos que estão na época reprodutiva. Rhinopoma quinierae, é um 4% do peso do corpo, são os testículos na época de reprodução.
e tafozoos longimanos, 0,02% do peso do corpo. Então, os testículos, na época de reprodução de tafozoos, são muito melhores do que rinopoma. Sabe por quê? Veja, é, é, se você tem muitos machos que copulam com uma fêmea, você aí tem testículos grandes. Se só um macho copula com as fêmeas, aí você tem uma massa de testículo bem menor. Então isso aí né, é disso que se trata. E no poma, as fêmeas copulam com vários machos, né? Tafozoos, eles tendem a copular só com um macho, né? Então o macho não precisa produzir tanto ejaculado. É, pois a competição pode ser macho contra macho ou pode ser espermatozoide contra espermatozoide, né? Aí isso aí leva a testículos gigantes, né? Aqui um harém, né? De filósofos rastatas, então as fêmeas estão no meio com os filhotes e o macho grande fica na borda do grupo e a preocupação principal dele é não deixar outros machos chegarem perto. Aqui é a hipótese filogenética para a evolução do tamanho da ninhada em morcegos, né? E vocês verem que o ancestral é só ter um filhote, mas entre os pais, os Tilonyctes, Bipespetídeo, né? E Cotófilos e Rochessa, você tem mais de um filhote, né? E em Miniopterine, né? Miotine, você tem polimórfico, né? Você pode ter mais de um filhote ou não, né? Depende, né? Então, basicamente, o que a gente está dizendo aí é de que evoluiu várias vezes, né? O ancestral, o jeito ancestral dos morcegos é ter um filhote por ano, né? Ou pelo menos um filhote por episódio reprodutivo. Só que algumas espécies de vespertionídeo têm várias, né? E aqui é sobre música, né? Aqui é a incidência de música dessas canções de Cariodema por minuto e em que meses que eles produzem, né? E aparentemente, esses chamados, essas canções, que são audíveis para um ser humano sem, sem detector de ultrassom, serve de uma função de espaçamento, né? Os carioderma não gostam de ficar juntos uns dos outros. E a gente viu isso aí, né? Um carioderma tá dentro da família Meganematidae, que são algumas Meganematidae, Molonoide, Molocide, Vespertionídeo, Mistacinide, e tem morcegos que cantam, né? Emitem canções. E aqui a gente tem um Pipistrelas, né? Fazendo songflights, né? Ele canta enquanto que ele voa, anunciando o seu estado reprodutivo, o seu território, né? Lembrando que tem morcegos que fazem leque, né? Querofonda, Tadarida, Chapini e Pteropodídeo, Ipsognathus monstruosa, eles fazem leques, ou seja, os machos ficam fazendo display todos juntos no mesmo lugar, e as fêmeas passam e o que canta mais bonito, né? O que emite sons mais bonito, né? E dança mais bonito, e tem a crista mais bonita, mais cheirosa, atrai as fêmeas, né? Aqui, mudando um pouquinho de assunto, é a migração, né? Que também é comportamento, né? E aqui, Nyctalos noctula, eles, na verdade, eles migram na primavera, né? Se espalhando, e depois, no outono, eles voltam, eles migram de volta para uma caverna onde eles vão passar a noite. Então, eles podem até estar, né, mais a sul, só que eles vão até a caverna, que tem as condições boas para eles sobreviverem. Esses morcegos, assim, de toda a espécie, de uma ampla região, usam só aquela caverna, eles podem estar extremamente ameaçados de extinção se a caverna não é protegida, né? Aqui, Pipistrellus natuzzi, imigrando, né, para clima mais quente, né? Saindo do clima frio e indo para o clima mais quente. Isso aí no outono, né? E aqui a migração nos Estados Unidos, do pequeno morcego marrom, Myotis lucíficos, né? E eles estão indo para as áreas de hibernação, né? Então, eles migram para as cavernas de hibernação. É, e é, aqui, ó, essa caverna, os morcegos vêm dessa região para se abrigar aqui.
Nessa região aqui, eles se abrigam nessa caverna. Essa região aqui, todos eles migram para cá. Então, a caverna faz com que o miótios lucífagos dependa é, do, de uma caverna em particular. E toda a espécie pode ser extinta em todos esses dois estados, por exemplo, simplesmente destruindo a população aqui, né? Toda a população. Né? Aqui é Tadara brasilense. Eles não migram nessa região, né? Eles migram nessas regiões aqui, né? Aqui são desertos quentes, então eles não precisam migrar. Aqui a temperatura anual muda melhor, eles preferem passar o inverno no México. E aqui, Lacírios cinereus, né? Que em janeiro, fevereiro, aqui é o limite onde eles se encontram nos Estados Unidos, né? Mas conforme vai ficando quente, eles migram e chegam até o Canadá, Baía de Hudson, né? Tem uns polar aqui, né? Então eles migram uma enorme distância, né? E aqui é migração em relação à comida. Lembra desse aqui? Leptonicris curaçao. Ele é um morcego glostomídeo, né? Um glossofagíneo, né? Que é super importante para os Estados Unidos e para o México, porque ele faz a polinização de cactos e de agave, né? E aqui está a migração ao longo do mês, né? E aqui a quantidade de plantas que estão comendo que tem CAM, né? Que é associado a se alimentar de cactos, né? Bom, aqui a migração de Leptonicris curaçao, né? Então, esse morceguinho que a gente estava vendo aqui é a migração deles, né? Indo para o norte, depois voltando, dependendo se choveu, aí tem a floração, aí eles vão para lá, né? E aqui Myotis grisicens, né? É migração, né? Para os sítios de hibernação e, né, ó, eles migram para as cavernas para passar o inverno, depois eles vão se distribuir, né? A mesma coisa com o Miniotris sherbizae, né? Eles também têm migração das fêmeas para a colônia maternidade, né? E aqui de centenas de quilômetros, né? 100 quilômetros aqui, né? Então 100, 200 quilômetros, né? Aqui a quantidade de gordura de miotes nigricenses e Tadara brasilensis, né? Então Tadara brasilensis migra, né? E o Myotis grisicens hiberna, né? Então o Myotis grisicens tem perda dramática de gordura quando ele está hibernando, tá bom? E aí ele deposita gordura ao longo do ano. E a gente acabou, então, né? A gente terminou, né? Deixa eu parar a gravação. Tem mais aí, e aí a próxima vai ser a aula 11 da semana que vem, né?